Provérbios, capítulo 3. Vamos terminar o capítulo 3 nesta manhã. Capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu vou ler inicialmente os versículos 21 a 26. Provérbios capítulo 3, a partir do 21, assim diz a palavra do Senhor. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Mais uma vez nos ilumina para que Tuas verdades santas, vivas e atuais estejam cada vez mais presentes em cada aplicação que vamos meditar nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, em certo ponto da nossa vida, ou em alguns momentos, nós podemos pensar na seguinte perspectiva. A gente sempre já pensou nisso em algum momento. Se fosse para a gente perder alguma coisa, alguma mobilidade que a gente tem no corpo, alguma coisa que o nosso corpo proporciona hoje, a gente tivesse que perder, o que você escolheria perder? Uns dizem assim, não, eu poderia perder tudo menos a visão, porque eu não suportaria ficar sem enxergar, eu preciso muito dos meus olhos para trabalhar e para viver. Outras pessoas pensam, não, eu não poderia, assim, eu não suportaria perder a sensibilidade das pernas. Se eu perdesse a capacidade de andar, isso seria um grande problema para a minha vida. E é sempre assim, sempre quando a gente pensa nisso, visão e caminhar e andar e sentir as pernas são duas coisas que ficam gritantes nisso. A gente olha e diz assim, quantas coisas eu teria que readaptar na minha vida se eu ficasse sem enxergar? Quantas coisas eu teria que readaptar no meu cotidiano se eu ficasse sem andar? Quão precioso são esses dois atributos. Por isso que Salomão, ele vai usar um pouco dessa ilustração nessa passagem que nós lemos. Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23, falando sobre os olhos, eles vão falar assim: os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Já de cara nós temos aqui como nós devemos policiar aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós deixamos adentrar em nossa alma. É tudo uma questão de foco. É isso que Salomão quer nos falar nesta manhã. Olha o versículo 21. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. O pai sabe que é fácil o filho perder de vista tudo que ele falou até agora. Como é fácil o filho ele esquecer se ele não estiver familiarizado com a palavra de Deus. Quando é que a gente sabe
quando alguém não está prestando atenção no que a gente está falando. A gente vê que ela desviou o olhar. Ela não está olhando para a gente, ela não está focando, ela não está prestando atenção na nossa história, ela está olhando para cima. Ela está com o olhar desviado. O pai está dizendo: foque em mim, filho. Eu quero que você foque o seu olhar em mim. Eu quero que você se concentre nessas palavras. Tem um sermão de Charles Spurgeon chamado... o tema do sermão é Olhe firmemente para Cristo. E é exatamente nesse sermão que ele prega Números 21, a passagem lá da serpente de bronze. Se você olhasse para a serpente, você seria curado. E Charles Spurgeon faz essa analogia entre a serpente e Cristo. E ele aplica: todo aquele que olhar para o Messias, crer no Messias, será curado de todos os seus pecados. Olhe para essa sabedoria. Gênesis 3 vai dizer que, vendo a mulher, que a árvore era agradável aos olhos. Todas as árvores de todo o jardim, todo o fruto de toda a árvore perdeu o encanto. Agora, o único fruto desejável, agradável aos olhos, era o fruto proibido. Foi Satanás lá desviando o olhar da mulher. Toda vez que o povo de Israel pecava e ali ele era condenado a ficar fora do arraial, essa é a expressão. O povo, o que é estar fora do arraial? Era o ambiente do mundo, é o ambiente onde Satanás habita, era onde Deus não habitava, fora do arraial, era uma disciplina. Era lá, era onde eu não deveria estar, mas por uma disciplina, por uma punição eu estava agora. Aquilo deveria gerar incômodo, arrependimento, porque dentro do arraial você pecou. Paulo, ele vai usar essa expressão lá em Coríntios, quando ele diz assim: olha, você vai ser entregue a Satanás. Aquele homem que estava praticando imoralidade dentro da igreja, entregue a Satanás. Literalmente fora do arraial, para que no crente aquilo gere arrependimento. Por quê? Porque o salvo não vai se familiarizar fora do arraial. Ele não vai ficar à vontade fora do arraial. Ele vai se incomodar, ele vai querer voltar. É para que aquilo sirva de exemplo para os outros e para que aquilo gere arrependimento, para que ele foque dentro do arraial. Esse semestre passado nós estudamos lá na Academia Cristã sobre Sansão, Juízes, e é interessante, você olha para a história de Sansão, como é que o grande escolhido, ele se envolveu, pelo menos na narrativa bíblica, com 3 mulheres pagãs. Como ele chega a esse ponto? Por quê? Porque ele se envolvia, porque ele se relacionava com os filisteus, porque ele buscava intimidade com eles, porque eles iam para a terra de estrangeiro, ele ia para a terra de estrangeiro, ele queria se envolver com os gazitas, com adoradoras de Dagon. O autor dos provérbios, na mesma coisa. Adoradoras de Deus estranho, ruína para a sua vida. Meu filho, foque na verdadeira sabedoria, não desvie o seu olhar. Versículo 22, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Vai ser alimento sólido na hora da angústia. O pai sabe como é fácil o filho se desviar do caminho. Ele vai dizer, olha, por que a sabedoria é como um colar no pescoço da mulher? Porque a verdadeira sabedoria, Salomão está nos dizendo que ela é notada. Entenda, você não deve usar a verdadeira sabedoria para ser notado, para se destacar, mas é inevitável.
comparado à sabedoria desse mundo, quando você aplica as verdades bíblicas e a sabedoria bíblica, ela se destaca por si só. Ela é como esse colar. O colar é exuberante, é para ele propositalmente ser notado. Ele obrigatoriamente irá ser notado. Um ponto interessante que a gente pode entender nesse texto, irmãos, é que Salomão está falando muito do nosso relacionamento com Deus, dos versículos 21 a 26. Esse primeiro bloco aqui que eu li para vocês é o nosso relacionamento direto com Deus. Olha, meu filho, é o pai falando diretamente com o filho, falando da sua vida para com o pai, do seu relacionamento direto para com o pai. Versículo 23, então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Ele fala como se você andasse por caminhos tortuosos, quando não ouvisse a verdadeira sabedoria, e aquilo ali gerasse em você cicatrizes. Olha, as cicatrizes fazem o homem ficar ríspido, desanimado, revoltado. Ele adverte, ande no caminho limpo, ande no caminho simples, no caminho da verdadeira sabedoria. Foque e siga. Versículo 24, quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. É interessante porque os preguiçosos, espiritualmente falando, eles usam essa passagem para dizer assim, olha, Deus não predestinou tudo, Deus não determinou tudo, então nada do que você fizer vai mudar os decretos de Deus, então não faça nada. Muitos usam isso para dizer, olha, durma tranquilo, viva tranquilo, porque nada do que você fizer vai mudar o decreto de Deus. E Salomão despreza os preguiçosos, irmãos, condena os preguiçosos. Faça nada que tudo no final vai dar certo. E essa é uma grande mentira, é uma admiração pela ociosidade. O Senhor não nos chamou, irmãos, para sermos ociosos. O Senhor nos chamou para o trabalho. Salomão condena bastante os que dormem com facilidade. Nada contra quem dorme com facilidade, mas aqui é a questão de viver dormindo, viver para dormir, não querer trabalhar, preguiça. Quem dorme muito é aquele que não tem nada para fazer. Provavelmente eu vou chegar numa fase da vida, e você também, que você vai ter mais tempo para dormir. A nossa rotina vai ser mudada. Hoje eu vivo uma vida, eu e Mariana, de poucas horas de sono, mas são fases. Existem fases, a fase da aposentadoria, por exemplo, que vamos dormir mais. Mas o que ele fala aqui, o que ele quer dizer aqui é que na hora de dormir, você pode dormir. Você pode reclinar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Não é durma porque você não vai ter problemas, é durma porque é a hora correta de dormir. E apesar dos problemas, quem luta por esses problemas, irmãos, e quem cuida dos nossos problemas, ele não dorme. Ele não dorme. Ele é poderoso e ele não dorme. Como eu disse, Salomão não está dizendo que você não vai ter problemas. Mas mesmo com esses problemas, você saberá a hora de agir com essa verdadeira sabedoria. Você vai saber que agora é hora de dormir. E agora é hora de resolver o problema. Você não vai querer resolver o problema na hora de dormir. Você vai entender que há tempo para tudo debaixo do sol. E que amanhã é outro dia. O pai está dizendo assim, filho, seu pai vai lhe proteger. Você pode dormir tranquilo. Que segurança um filho tem? Qual grande segurança é quando ele dorme entre o pai e a mãe dele? Ele tem certeza que nada vai acontecer com ele. É a completa proteção. Ou quando a mãe ou o pai vai na cama do filho dormir com ele. Ou quando ele está dormindo entre a mãe e o pai. Ele tem o sono mais tranquilo do mundo. Porque ele confia 100% na proteção do pai. O pai está dizendo, durma tranquilo.
Se apegue a essa sabedoria. Versículo 25: não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Ele nos diz que quem não tira os olhos dessa sabedoria, não temerá, olha a expressão dele, o pavor repentino. É quando você sai de um problema e imediatamente vem outro. Você estava achando que ia descansar, e aí veio outro. É o que nós chamamos de imprevisto. O pavor repentino. Poxa, eu achei que eu ia dar uma descansada agora. Depois de toda essa... agora vem outra coisa para eu resolver. Salomão está dizendo, com essa verdadeira sabedoria, você perde o desespero de ter que enfrentar os pavores repentinos. Você coloca a sua cabeça no lugar. Você aprende a administrar. É isso muitas vezes quando a gente está no estudo dos homens. A gente fala para os sacerdotes do lar. Vocês são a segurança da casa. Às vezes as coisas realmente são instáveis, mas o homem é aquele que passa a segurança. O homem é que diz, não, nós vamos conseguir. Deus está conosco. É Ele que vai trazer essa segurança. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de passar essa segurança e não angústia para as nossas esposas. Esse é o objetivo. Versículo 26. Porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Ele fala aqui, remete às prisões da antiguidade. Até o início ali da Idade Moderna, da época de Salomão, até o início ali da Idade Moderna, quem era preso também a uma bola de ferro. Aquilo impedia a pessoa de fugir. Se ela fugisse, ela não estaria muito longe. Ela está com uma bola de ferro junto a ela. Se ela não conseguiu se livrar daquela bola de ferro, não precisava tanta afobação, ela estava por ali perto. Deus está dizendo assim, a liberdade que Ele nos proporciona não é a liberdade de alguém que está fugindo de uma prisão com uma bola de ferro. É uma liberdade completa. Ele diz, olha, Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Você pode correr tranquilo. Você está livre. Você está liberto. Você não depende de nenhum pecado do passado. Ele não tem mais poder para lhe atormentar. Você está liberto. Você está livre. Você pode correr livre. A bola de ferro não é boa. Ela te põe para baixo. Ela faz você voltar ao passado e ficar relembrando coisas que não é para você relembrar. O Senhor te dá essa liberdade. Então, o que Ele quer focar nesse primeiro bloco, irmãos, é importante nós termos isso em mente. É a segurança, é o conforto que o Pai Ele proporciona. Ele está dizendo, olha, se você focar nessa verdadeira sabedoria, no relacionamento com Deus, confiando na plena sabedoria do Pai, Ele vai lhe dar um conforto, e Ele vai lhe dar uma segurança, que você vai saber a hora de dormir, que você não vai ficar amedrontado com um pavor repentino, que você não vai ficar atormentado com os pecados do passado. Olha a segurança que você vai ter, você vai poder reclinar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, como um filho dorme entre o pai e a mãe. Olha que vantagem você tem em seguir essa verdadeira sabedoria. Mas a partir do versículo 27, ele muda o foco completamente para o trato que você deve ter com os outros. É interessante essa mudança drástica do 27 ao 35. E é interessante porque isso remete a você amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A referência sobre o resumo da lei. Por quê? Porque na lei do Senhor, irmãos, entenda que isso não é sem querer. Porque as 4 primeiras leis falam do nosso relacionamento com Deus, primeiro, e os 6 últimos, mais voltado para o nosso relacionamento com o próximo. Isso é de fato proposital, porque jamais nós iremos saber tratar o próximo, se nós não estivermos bem relacionados com o nosso Deus. Veja como o foco dele muda agora, versículo 27 e 28. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo.
Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para lhe dar, se você tem isso em suas mãos agora. Ele está dizendo assim, você que tem todo o conforto do Pai, que tem toda a segurança do Pai, por que você vai adiar o conforto e a segurança que você recebe desse Pai? Por que você vai adiar para o próximo? Qual é a lógica disso? Ele fala, e ele diz, olha, quando você tem algo, quando você pode suprir a necessidade do próximo, e você não faz aquilo, quando você adia isso, você está pecando feio. Então, é justamente essa ligação, o conforto e a segurança que você recebe do Pai, você tem a obrigação de passar para o próximo. Salomão, a partir do versículo 27, ele está falando da seriedade da gente negligenciar essa ajuda e esse conforto e tudo que a gente recebe do Pai, esse alívio sem preço, sem precedentes que a gente recebe do Pai. Versículo 28, como eu já li, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Você pode aliviar agora, mas você diz, volte amanhã. Matthew Henry, comentando sobre essa passagem, ele vai dizer assim, quem ajuda imediatamente, ajuda em dobro, porque entendeu o que é amar o próximo. Tem gente que é assim, irmãos, tem gente que gosta que os outros dependam de você. Eu gosto que os outros dependam de mim, então eu fico mantendo, eu posso ajudar, mas eu fico mantendo aquilo. Salomão está dizendo, ser sábio quer dizer você entender que você precisa ajudar imediatamente os outros. Claro, dentro da condição de cada um. Tem coisa que foge da minha alçada, eu não tenho como ajudar, mas eu conheço alguém que pode ajudar. E aí eu vou e indico essa pessoa. Também está errado eu tornar isso condicional. Só ajudo quem me ajudar. Não, eu vou ajudar fulano imediatamente. Por quê? Porque ele me ajuda. Na hora do aperto ele me ajuda. Então eu vou ajudá-lo. Condicional também é pecado, porque Matthew Henry vai dizer assim, isso não é dar, isso é trocar. Isso é barganhar. 29, não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Aqui ele fala nitidamente sobre infligir o mandamento do não matarás. Muitos acham que Jesus, nos evangelhos, ele vem e ele afrouxa a lei. Jesus ele vem para afrouxar a lei, é a era da graça. Mas é o próprio Cristo que vai dizer, olha, se você odiar a pessoa, se você odiou a pessoa, você já matou ela. Ou seja, é só odiar, que a gente já é um assassino. Isso é afrouxar a lei? Será que isso é afrouxar a lei? Às vezes nós odiamos quem nem nos odeia. Nós começamos a criar uma imagem de uma pessoa que ela quer nos prejudicar, que ela quer nos fazer mal. Às vezes, quem nós achamos que quer nos ferir, nem quer nos ferir. Nem quer nos fazer mal. Mas a gente começa a conjecturar isso. Quão injusto é você falar mal de uma pessoa, ter um problema com uma pessoa e não ir lá falar com ela, e não resolver com ela, não cumprir Mateus 18. Essa pessoa nem sabe que você está falando mal dela. Essa pessoa não tem a chance nem de se defender. Essa pessoa não tem a chance nem de argumentar, nem de vigiar, nem de entender a situação. Deuteronômio 27 vai dizer assim: maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. Às vezes aquele que você fala mal tem até boas expectativas de você, até gosta de você. E isso é muito sério, irmãos. Veja, dos versículos 27 ao 30, ele está falando de você retardar a ajuda, ou você odiar alguém
que necessariamente nem quer o seu mal. Ele não está falando necessariamente do salvo, mas ele está falando simplesmente de uma pessoa que ela não quer o seu mal e você a odeia ou você não quer ajudar. Simplesmente, ela não tem problemas com você. Olha o 30. O 30 é o fechamento disso, quando ele diz assim: não entre em litígio com alguém se não tiver feito nenhum mal a você. A pessoa não fez nada contra você. Ela só disse uma coisa que você não concorda. Você começa a mancomunar contra ela. Você começa a pensar mal dela, a querer excluir ela. É aquele crente brigão. É aquele crente que todos têm que concordar com ele. A pessoa não quer o seu mal, ela só não concorda. Ela não falou aquilo nem para lhe ferir, mas você já entendeu que ela quer lhe prejudicar. Com as redes sociais, elas podem ser ruins nesse contexto, porque eu tenho um problema com alguém, aí eu vou lá, posto uma indireta, para aquela pessoa, mas aí várias pessoas leem, várias pessoas recebem essa mensagem, e aí ficam pensando que é com elas. Quando eu solto alguma coisa contra uma pessoa e aí ninguém entende, aquilo ali fica no ar, aquilo ali gera uma conturbação. Porque ele não resolve o problema diretamente com a pessoa. Salomão está dizendo: a verdadeira sabedoria, todo o conforto que você recebe do Senhor, toda a proteção, faz você saber tratar o próximo. Faz você lidar com o próximo. O verdadeiro crente, ele não fica arranjando briga por aí. Eu estou lutando com uma pessoa desarmada. Eu estou lutando com uma pessoa que não está preparada com aquilo. E eu vou lá e deposito todo o meu ódio para com ela. Isso é covardia. Mas a partir do 31, irmãos, ele fala sobre um sentimento que pode pairar nas nossas vidas como cristãos, que é o sentimento de inveja que a gente pode nutrir pelo ímpio. Olha que interessante no versículo 31. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Aqueles que roubam, agora ele está falando do ímpio. Ele está falando, não é aquele que talvez seja ou não, mas não tem problema com você. Ele está falando daquele que rouba e prospera. Nitidamente, você está vendo ele roubar e se dá bem. Ele está falando daquele que convive nesse mundo, entende as artimanhas para se dar bem nesse mundo e escapa. Impunidade, corrupção, o crime acontecendo e aquela pessoa ficando ilesa. Aí você olha e diz: escapou, tem muito dinheiro, tem muita prosperidade, mesmo pecando, mesmo praticando crimes. O nosso pai está dizendo: filho, não é por aí. E ele já disse anteriormente, veja, o ímpio, ele não é feliz, não tem como. Não existe felicidade para o ímpio, porque não existe felicidade sem Cristo. Ele está dizendo: não se engane, não ache que ele é feliz. Não ache que ele tem tudo porque ele tem muito dinheiro, porque roubou, porque ele acha que dinheiro é tudo, porque ele acha que poder é tudo. Não se engane, ele não é feliz. Ele está dizendo no versículo 31, não siga nenhum dos seus caminhos. Ele está dizendo, você não deve se inspirar no ímpio em nada. Nada no ímpio é bom para você. Nenhum caminho do ímpio, nenhuma dica do ímpio é importante para você, é crucial para você. Não se espelhe nele em nada. Não siga nenhum dos seus caminhos. Mas por quê? Porque eu não devo invejar o ímpio que prospera? Afinal, ele está tão bem, ele está tão melhor do que eu, ele pecou feio e ele teve recompensa. Por que eu não devo encher os meus olhos nisso? Por que eu não devo me apegar a isso? Versículos 32 a 34. Essas são as razões. Versículo 32, olha, começa com porquê. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade.
Esse versículo confronta um provérbio mundano que infelizmente muitas vezes é pregado na igreja. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tem pastores que estão pregando isso nos púlpitos. E o versículo 32 está dizendo que Deus odeia o ímpio. Ele odeia o pecador que não é regenerado. O ímpio é o quê? O ímpio é filho da ira. O ímpio é filho da desobediência. Como um Deus santo vai amá-los? Deus não ama quem Ele predestinou para o inferno, irmão. Ele não ama. Não tem como. Não tem lógica. Isso é uma grande contradição com a justiça de Deus. Você quer entender o qual Deus odeia o pecador? Olhe para a cruz. Olhe para o que Ele fez com o seu Filho. Olhe para a obra de Cristo. Aquilo que era para mim e aquilo que era para você, essa punição que era para ter caído sobre nós, olha o que é que Deus fez com Jesus em nosso lugar. Jesus se fez, irmãos, maldito em nosso lugar. Deus está nos punindo através de Cristo, através da pessoa de Cristo, do Verbo encarnado, a ira do Pai contra o pecado e contra o pecador. Mas Deus não odeia o seu Filho. Entendam isso. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então por que derramar o cálice da sua ira no Filho que Ele ama tanto? Porque Ele odeia quem peca e Ele odeia o pecado. Mas o ímpio, irmãos, o ímpio, ninguém morreu por ele. Ele não tem um substituto. Ele não foi justificado por Cristo. Então esses, sim, eles receberão a ira de Deus para sempre. Não tem outra alternativa. Justificados, pois, temos paz com Deus, somos amados por Deus. Deus não nos odeia mais, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. 32. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Por que eu vou invejar? Por que eu vou querer me associar a quem Deus odeia? O que pode me atrair no homem perverso se o Senhor odeia ele? Por que um rapaz, uma moça, ela se interessa mais? O menino piedoso, o jovem piedoso, aquele que vai para a igreja, aquele que lê a Bíblia, ele não tem tanta graça. Ele não tem tanta graça. O homem piedoso, ele não tem tanto papo. As meninas, os meninos, eles se atraem mais as meninas pelos homens que a desprezam. Qual é a lógica nisso? Não, ele tem que ser bem difícil, né? Ele tem que me dar aquele gelo, ele tem que se mostrar, porque senão ele não se torna interessante. O menino piedoso, o que ora, sem graça. São padrões do mundo que estão entrando na igreja. A menina quer namorar o homem que é o oposto do pai. O que o pai não é, pronto, ela vai buscar no menino. Ou o oposto do que o pai recomenda para ela. Filha, arranje um homem assim, procure um homem assim. Porque ela não se atrai por pessoas assim. É uma completa rebelião a tudo que o pai disse a ela, a tudo que o pai ensinou a ela. Porque esse pai talvez não conseguiu, não foi um padrão para ela. Ela tem aversão a tudo o que o pai ensina. A vida do pai não impactou a vida dessa filha. Naturalmente, quando um pai é alguém que marca a vida da sua filha, ou a mãe a vida do seu filho, os pais no geral, os filhos vão atrás daquele padrão. Naturalmente, a filha, ela quer casar com alguém parecido com o seu pai.
Porque o pai deu a ela um alto padrão de casamento, tratando a esposa com dignidade, tratando a esposa com amor, tratando-a com dignidade, com respeito. Não é normal, depois de tudo que você ensina para sua filha, para o seu filho sobre Deus, ele querer se casar, querer se relacionar com alguém que odeia Deus. Qual é a lógica disso? Depois de tudo que foi ensinado. Invejar os ímpios, querer se associar com pecadores, revela em mim a minha falta de sabedoria, irmãos. Eu não tenho referencial, eu não tenho modelo para olhar. O Senhor abomina isso. Agora, aos retos, o versículo 35 diz que ele trata com intimidade. Aos retos ele trata com intimidade. Ou seja, se Deus odeia, eu odeio. Se Deus abomina essa prática, eu abomino. Porque com esse Deus eu tenho intimidade. Versículo 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Ele está dizendo: meu filho, esse mundo está amaldiçoado. Você quer se vestir como esse mundo se veste? Você quer se comportar como esse mundo se comporta? Você quer gostar das coisas amaldiçoadas que esse mundo gosta? Esse mundo está amaldiçoado. Eu queria pedir aos irmãos para abrir Malaquias, por favor. Malaquias capítulo 2. Quão dura é a palavra do Senhor para o povo de Israel nesse contexto. Malaquias 2:2. O Senhor está irado com o seu povo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Malaquias 2, capítulo 2, versículo 2 diz assim: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Olha quão sério, irmãos. Imagina o que seria amaldiçoar até as bênçãos. Aquela promoção que a gente recebe e acha que é uma bênção, aquelas coisas boas, as pessoas que você anda, que fala coisas tão bonitas para você, elas são tão puras, são tão honestas, elas não vão nem para a igreja, mas elas são tão certas, frases de efeitos, elas são tão corretas, elas não vão nem para a igreja. Matthew Henry diz que essa maldição, Deus ele corrói, de Deus ela corrói como uma lepra, ela sai destruindo tudo. Ainda que você só veja a alegria. Salomão está dizendo: você não está sondando o coração do ímpio. Até as coisas boas dele são maldição. É assim que Deus trata o ímpio. É assim que Deus trata aquele que não se arrepende. Salmo 106:15. O salmista, falando sobre o povo murmurando no deserto, vai dizer assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Aqui é o povo murmurando contra Deus no deserto e ele concedendo ao povo codornizes. Salmo 106, versículo 15. Eles não entraram na terra prometida. Todos eles aparentemente saudáveis, comendo carne, mas a sua alma estava definhando. Esse é o ímpio. O ímpio por fora, ele pode estar aparentemente saudável, mas se você e eu, irmãos, tivéssemos um raio-x, onde a gente pudesse olhar a alma desse homem, dessa mulher, nós iríamos vê-lo definhar em sua alma. Versículo 34, certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Deus despreza os escarnecedores,
mas considera e dá graça aos santos. A Bíblia fala que o Senhor resiste aos soberbos. Imagina, irmãos, como é que você pode ter inveja disso? Uma pessoa que o próprio Deus é o seu zombador. Imagina ter o próprio Deus como zombador. Imagina Deus não ser o seu Senhor, Deus não ser o seu Pai, Ele é o seu vingador. Ele é o seu zombador. Quem se encanta com isso? Não pode, irmãos, não pode ser um crente de verdade. Cuidado com o seu coração. Cuidado para... Você talvez não está sendo apenas parecido com um crente. E se encantando com esse tipo de gente. E se encantando com o ímpio. Para concluir, versículo 35, os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Honra eterna versus vergonha eterna. Quem vai herdar o céu, irmãos? Quem é sábio hoje? Como é que o tolo pensa? O tolo pensa assim: eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver a minha vida, no finalzinho da vida eu vou lá e me converto. Eu me converto. Eu vou lá e aceito a Jesus, como eles dizem. Ser sábio de verdade é você ser sábio hoje. É você não ter esse pensamento de tolo e achar que você controla a sua salvação. Você pode ser salvo na hora que você quer. Honra eterna versus vergonha eterna. Achar que você, quando quiser, vai ser salvo e você pode fazer o que você quer, isso é pensamento de tolo. E a Bíblia está dizendo aqui, para o tolo está guardado a vergonha. Por último, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem, só para nós encerrarmos, abramos em Mateus 22, onde lá se resume toda a lei. É justamente a passagem do resumo da lei. Mateus 22, do 34 ao 40. Por favor. Mateus 22, do 34 ao 40. Olha o que diz a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes, o 40, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que ele diz no final, irmãos: toda a lei depende desses dois mandamentos. Que a gente possa entender isso, irmãos. O que isso quer dizer? Nenhum dos meus, que eu considero, por soberba minha, em alguns momentos, grandes feitos, nenhum dos seus grandes feitos, nada do que eu ou você, a gente venha a fazer, não serve para nada se não for baseado nesses dois mandamentos, se não está, fundamentado em amar a Deus e amar o próximo. Isso, Salomão está dizendo, é ser sábio. Pare de achar que a sua experiência, eu tenho que parar de achar que a minha experiência, que aquilo que eu conquistei, que aquilo que talvez o ímpio tem, que aquilo que ele conquistou é alguma coisa, vai dar em alguma coisa. Tudo de conforto, tudo de cuidado, tudo que é amparo não vem de nós, irmãos. É Deus que nos dá. Paremos de achar que isso é pelo nosso mérito, ou porque o ímpio tem, pelo que ele conquistou, vai dar em alguma coisa. Salomão está dizendo que isso não é sabedoria. Sabedoria, irmãos, é o temor do Senhor. E temer ao Senhor é amá-lo. E também amar o próximo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.